Olá, amados ouvintes, que alegria podermos estudar a palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia para estudarmos, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar as Sagradas Escrituras. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos guie, que Ele seja o nosso instrutor. Abençoe cada ouvinte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do estudo de hoje é a manutenção da obra do Senhor. Como que a obra de pregação do Evangelho deve ser mantida? Como obter recursos para custear obreiros, pregadores, para que a mensagem de proclamação do Evangelho avance até lugares ainda não foram alcançados? Diante de tudo isso, precisamos responder algumas questões. A primeira, a quem pertence o universo? Em Salmos 24, versículo 1, é dito: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O texto de Salmos 24, versículo 1 afirma que tudo isto pertence ao Senhor. Deus é o dono da terra, Deus é o dono de todas as coisas. E em Deuteronômio 8, versículos 17 e 18 é dito: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá forças para adquirires riquezas. Notem que Deus não é apenas dono do universo, mas também é Ele que nos concede força, que nos concede saúde para podermos adquirir os nossos bens, os nossos recursos financeiros. Em outras palavras, daquilo que nós conquistamos, o maior esforço, a maior parte, é concedido por Deus. Sem a bênção de Deus, seria impossível adquirirmos qualquer bem. Logo, a Bíblia nos apresenta qual parte de nossas entradas, de nossos recursos financeiros, pertence a Deus. Lá em Levítico 27, versículo 30 e versículo 32, é dito: todos os dízimos da terra, ou seja, da semente da terra, ou seja, das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Neste contexto, ali em Levítico, toda a fonte de renda das pessoas provinham da plantação ou da criação de rebanho. Logo, a sua fonte de renda era aquilo, e de tudo se deveria dar a 10ª parte, o dízimo. Assim também hoje, de tudo que nós recebemos, devemos devolver ao Senhor a 10ª parte, o dízimo. Alguns usam esse texto para dizer, mas no passado o dízimo era gado, o dízimo era alimento. Óbvio, porque esta era a fonte de renda daquelas pessoas e através destes bens eles conseguiam também negociar, ou seja, isto era a fonte e a renda deles naquele tempo. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus aqui enfatiza que os fariseus e escribas devolviam o dízimo, mas negligenciavam a misericórdia e a fé. E ao falar isso, Jesus enfatiza: vocês devem fazer isso. Vocês devem devolver o dízimo de tudo. Todavia, vocês não podem omitir a fé e a misericórdia. Embora nesse texto Jesus critique a ausência da misericórdia e a fé na vida daqueles fariseus, Jesus endossa a necessidade de devolver os dízimos de todas as coisas. Ao Jesus dizer que devem fazer isso, ou seja, devolver os dízimos, mas sem omitir a outra parte importante, que é a misericórdia e a fé. Agora, o que acontece com muitos que são infiéis ao Senhor? Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia nos diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece.
e o que recebe salário, recebe para pô-lo em saquiel furado. O texto de Ageu aqui enfatiza o problema da infidelidade. E ao falar sobre isso, ele diz que muitos, por serem infiéis, semeiam muito e colhem pouco, e tudo aquilo que recebe coloca num saco furado. Ou seja, não vê frutos, não vê rendimento de tudo aquilo. Ser infiel, amados, não vale a pena. Mas vem a pergunta: para que finalidade se deve utilizar os valores do dízimo? Em 1 Coríntios 9, versículo 13 a 14, nos diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Observem que os recursos sagrados devem ser utilizados para o sustento daqueles que pregam o Evangelho. Mas precisamos entender algo importante aqui. O texto está falando viver, ser sustentado pelos recursos destinados ao Evangelho. Não está falando aqui de um enriquecimento com os recursos do Evangelho. Infelizmente, há muitas pessoas, há muitos supostos sacerdotes, pastores, que estão ficando sobremodo ricos, milionários, até mesmo bilionários, com recursos sagrados. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito daqueles que negligenciam a fidelidade na devolução dos dízimos e também daqueles sacerdotes, daqueles pastores que pegam o dinheiro do dízimo e usam de maneira indevida, até mesmo para seu enriquecimento? Em Malaquias 3, versículo 8, é dito o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus aqui está dando um alerta de maneira especial para sacerdotes, para pessoas infiéis, pessoas que estão negligenciando a Deus no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Há muitas pessoas que roubam a Deus ao não entregar aquilo que pertence a Ele. Mas há também sacerdotes, pastores que roubam a Deus ao usar de maneira indevida os recursos sagrados. Cabe a cada um de nós, amados irmãos, sermos fiéis à palavra de Deus. Em Malaquias 3, versículo 10, Deus promete uma bênção àquele que é fiel dizimista. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que nela vos advenha maior abastança. O convite de Deus é levarmos os dízimos à casa do tesouro. Não é administrarmos o dízimo de acordo com aquilo que nós queremos. Não é usarmos o dízimo para fazermos caridade, quando na verdade a caridade para o próximo, de maneira direta, é uma obrigação nossa, mas com os nossos recursos. A igreja também faz caridade com os recursos que são ali entregues. A nossa responsabilidade é levar os recursos sagrados ao local que é denominado a casa do tesouro, a casa do Senhor. Deus convida você a ser fiel. Tome hoje a decisão de ser fiel a Deus, apoiando a pregação do Evangelho, devolvendo fielmente os seus dízimos e ofertas com alegria. Sabe, queridos, Deus não nos pede algo para recebermos algo em troca. Deus já nos deu a bênção. Deus nos pede apenas um reconhecimento, gratidão e fidelidade através dos dízimos, das ofertas, daquilo que nós já recebemos das mãos de Deus. Você tome hoje essa decisão. Se é esse seu desejo, ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu amor, por nos conceder força, vigor para trabalhar, por nos conceder recursos. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas, não com o intuito de receber algo em troca, mas em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Abençoe cada ouvinte nesse momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.